Fala galera, bondoso na área. Vamos dar agora a última pá de cal, né? Da revisão de perícia contábil, deixando claro que não vamos apenas ficar limitado a essa revisão. Verifique os exercícios, todo o material de apoio ao longo da unidade. Desejar a todos uma boa sorte. Bom, basicamente eu vou fazer aqui, vocês tiveram acesso ao material que eu postei hoje à tarde, né? Parte escrita da nossa revisão, e eu vou comentar aqui em tempo real, olhando o material que vocês possuem. Então seria interessante que vocês tivessem acesso ao material e fossem acompanhando os comentários. Deixando claro já que quarta-feira vamos fazer 3 chats para as 3 turmas. 10 da manhã com o pessoal do matutino, 19 horas com o pessoal do 7º A e às 20 horas com o pessoal do 7º B, tá bom? Eu creio que até lá vai estar normalizado o ar, vai estar havendo um grande congestionamento, mas enfim, vamos tentar melhorar essas práticas até chegar às avaliações, que é o ponto principal. Bom, deixa eu abrir aqui o material. O primeiro slide fala das características da perícia, né? Bom, primeiro passo, vamos deixar claro que a aula é focada na perícia judicial, os demais assuntos na segunda unidade, né? É preciso ficar claro que a perícia é um ramo, é um braço, uma extensão, no caso da perícia contábil, obviamente, da contabilidade, né? Ela se assemelha em alguns aspectos com a auditoria, são áreas investigativas, elas trabalham com opinião, com papéis de trabalho, enfim, né? Planejamento, proposta de honorários, tem uma série de semelhanças. Mas como foi trabalhado desde a primeira unidade, desde a primeira aula, com visões técnicas bem diferentes, né? A perícia, você vai, obviamente, saber inicialmente qual o seu trabalho. Então, os quesitos, que é a base do trabalho da perícia, né, no processo pericial, elas vão estar inseridas no processo, né? Fiz um comentário numa aula, não sei se tinha o coro total da galera, mas fique atento, né? Não necessariamente o processo pericial vai ter quesitos, né? Possa ser que o juiz peça uma interpretação geral sem focar num quesito específico. Ronaldo, beleza, se não tem um quesito, qual vai ser a base de apoio do perito num processo desse porte? A limitação da matéria, tá? Então, o perito não pode se distanciar de forma alguma na limitação da matéria, porque ele pode ser, inclusive, ser penalizado por estar se distanciando do processo. Isso acontece frequentemente quando o perito ele não tem tanta experiência ou quando ele é ganancioso, né? Vamos daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso aí. Então, quais as características da perícia? A limitação da matéria é a principal. O perito, diferentemente do auditor, ele vai estar limitado ao que consta no processo, quer seja pelo tipo de processo ou mais limitado ainda aos quesitos formulados. Então, quando você assume uma perícia, você vai ter acesso ao processo inicialmente por 5 dias, em média, né? Pode variar um pouco, e lá você vai analisar o processo em si, né? Qual é a primeira observação que vocês devem estar focados? Se existe algum impedimento, quer seja legal, né, ou quer seja técnico, que você não vai aceitar essa perícia. Porque lembrando que a perícia é uma situação onde você vai estar trabalhando com a justiça e o seu laudo pericial no final pode refletir uma sentença errada. Você pode estar induzindo ao juiz a interpretar a verdade, uma situação errada, e o juiz pode simplesmente condenar o inocente, prejudicar ele por muito tempo, né? Ou até a vida toda. Mas vamos lá. A limitação da matéria, então, ou seja, o perito ele está limitado ao que está no processo, ele não pode se distanciar. Coloque essa observação e comece já a interpretar isso para a segunda unidade. Vocês vão ser testados na prática, com o processo pericial que vocês vão trabalhar, e lá não vai ter as aulas teóricas, não. A parte teórica nós estamos pegando agora. Então, se tiver um contexto, né, onde possibilite que o perito fuja da matéria, não caia nessa, porque senão você vai estar cometendo uma infração clássica da perícia.
pronunciamento sobre a questão ou questões propostas, ou seja, o perito vai opinar no seu laudo pericial. Então, assim, eu costumo dizer que são etapas bem distintas do trabalho da perícia. Quando ele decide assumir o trabalho, qual é a primeira parte dele? É a investigação. Ele vai criar toda a sua estrutura, né, no seu escritório de perícia, para que ele possa conseguir definir uma base investigativa, um planejamento. Ele vai planejar a perícia, ou seja, ele vai definir critérios para que ele possa cumprir da melhor forma possível dentro do prazo. Então, a primeira etapa é a definição dos critérios, as fases, o que ele vai fazer, o que ele vai pedir documento para investigar. E a partir daí vem uma etapa fundamental, que é a coleta de provas. Tá? Então, todo o trabalho projetado pelo perito inicialmente é no sentido de coletar provas. Um laudo pericial sem provas não tem validade alguma. E, obviamente, o final é a sua opinião através de um laudo pericial. Então, tem uma sequência lógica. Eu primeiro monto a minha estratégia, meu planejamento, o que eu vou fazer durante certo período, quais são as operações que eu vou realizar, quais são a metodologia que eu vou empregar. Eu vou examinar documentos, eu vou vistoriar bens, eu vou certificar se aquele documento é original ou não, eu vou realizar indagações, né, são depoimentos, enfim. Eu vou definir tudo isso, né, e a partir daí eu começo a projetar as provas que serão necessárias para responder os quesitos. Então, basicamente, eu costumo brincar que o trabalho do perito é simples, entre aspas, né? E é responder o que está no processo. Eu não posso fugir. Eu costumo dizer que o perito contábil, ele é como se fosse um árbitro de futebol. O seu papel é não atrapalhar. Se ele executar a perícia, não for questionado, o seu trabalho foi cumprido, tá bom? Meticuloso e eficiente exame do campo pré-fixado. O que diabo é isso? É o outro lado da história. Se o perito ele tem, teoricamente, o bônus por ter o seu trabalho já definido, né, ele já tem uma base de como começar seu trabalho, os quesitos do processo já estão lá, as perguntas. Né? Por outro lado, ele não pode trabalhar com achismo, com arbitramento, com aproximação, com amostragem. Ele tem que se aprofundar fortemente na sua investigação, porque os seus quesitos deverão ser com base em informações exatas. Aquela história, né? R$ 1 milhão para auditoria, R$ 999.999,90 pode ser 1 milhão, que aproxima de uma realidade. Para a perícia, não. R$ 999.999,90 significa que equivale a R$ 999.999,90, ou seja, não cabe um ajuste, você tem que responder de uma forma exata, né? Imparcialidade absoluta de pronunciamento. O perito ele vai ser testado, não se iludam. Então, pelo fato de ele estar numa posição de destaque, né, ele é o responsável, na verdade, por conduzir o processo em algum momento. O que acontece na prática? O juiz, que é soberano no processo, todas as decisões partem do juiz, ele nomeia uma perícia. Se ele nomeia uma perícia é porque tem dúvidas acerca de informações contábeis. E o que pode acontecer? Naquele momento, quem está à frente do processo é o perito contador. Ou seja, ele é que vai dar a resposta ou respostas às dúvidas que o juiz tem naquele momento. Então, ele está na condução do processo, né? Então, imparcialidade absoluta, ele não pode, de forma alguma, deixar margem. Ronaldo, como eu posso comprovar isso na prática? Simplesmente, você assume, você foi nomeado perito, e o processo, uma causa altíssima, e você vai abrir mão da perícia, porque a sua opinião não pode ser questionada. Traduzindo, tem lá alguma pessoa no processo que tem alguma relação econômica com você. Então você vai abrir mão da perícia, porque a sua opinião não pode ser questionada. Por mais que a opinião seja correta, mas as pessoas vão interpretar que você está sendo tendencioso. Aquela história, não preciso apenas ser ético, eu preciso parecer ser. Então você não pode, em hipótese alguma, perder imparcialidade. Aliás, em nenhuma área. Mas na perícia ainda mais, por quê? Porque envolve justiça,
e a sua decisão pode prejudicar terceiros. O objetivo da perícia é o esclarecimento dos assuntos inerentes, dos fatos inerentes ao assunto. Então o perito ele vai trabalhar usando técnicas para encontrar soluções. Ele é o expert naquela área e ele vai encontrar, de acordo com a metodologia que ele entenda que seja melhor, soluções para auxiliar a justiça. Então ele vai elucidar situações obscuras com base no seu conhecimento e com base nas técnicas que ele escolheu, tá bom? A nomeação do perito, né? Então, a nomeação do perito acontece através de um despacho processual. Então, um despacho processual, o juiz ele tem um banco de dados lá na justiça, né? Lembrando toda aquela etapa. Você vai ter que concluir a graduação, ter o registro, o CRC. É indispensável, fundamental que vocês se aprofundem os conhecimentos na pós-graduação, por exemplo. Seja aprovado o exame de qualificação para ter seus nomes no banco de dados do Conselho e trabalhar com rotinas em escritórios de perícia, observando questões operacionais. Foi nomeado. Tá? Então, no despacho processual, o juiz nomeia o perito. O perito que é nomeado pelo juiz é aquele cara que vai elaborar o laudo. Ele é o braço direito do juiz, entre aspas, né? As comunicações devem ocorrer via processo, nada verbal. Então, o perito que é nomeado pelo juiz, ele tem a responsabilidade de fazer o laudo pericial, certo? E ele vai, obviamente, de certa forma, influenciar na decisão do juiz. E tem, no processo, no mesmo despacho, o juiz abre contagem para que as partes do processo, o autor ou o réu, contratem seus peritos assistentes. Né? Por que isso, Ronaldo? Porque o perito assistente justamente para auxiliar as partes na estratégia contábil. Se o juiz tem dúvidas contábeis, né, e normalmente quando você entra com ação na justiça você já tem um advogado, mas o advogado vai fazer a estratégia jurídica do caso. Se surgem dúvidas contábeis, né, e tem uma perícia em andamento, para que as partes tenham também acesso a questões contábeis, os peritos serão contratados. Então, os peritos assistentes, né, que são contratados pela parte autora ou pelo réu, eles não têm ligação com o juiz. Eles não vão produzir nenhum tipo de laudo para o juiz. Eles vão elaborar relatórios, né, pareceres, que têm a capacidade de criticar o laudo pericial produzido pelo perito nomeado. Então, traduzindo, o juiz nomeia o perito, ele vai produzir um laudo para o juiz. Né? Enfim. E os assistentes vão produzir pareceres que podem aprovar, desaprovar ou aprovar parcialmente o laudo. Nós vamos ver daqui a pouco isso aí. Então, num despacho só, o juiz nomeia o perito e abre contagem para que as partes contratem seus assistentes e formulem os quesitos pertinentes. Vamos dar sequência aqui. O perito, em qualquer área, né? Mas na perícia ainda mais. Tem que ficar atento a isso. Eu digo com frequência e cada vez mais surgem casos que comprovam que muitos profissionais não observam isso. Né? O que, Ronaldo? O charme que algumas pessoas entendam que existe na perícia é o cara que é muito bom em coletar provas, é um cara que é muito bom em produzir documentos, tecnicamente ele é muito bom, ele produz um laudo pericial, correção, bem estruturado, tudo mais. Mas entendam, o profissional perito ele não vai ter a liberdade, como outras áreas da contabilidade, de expor as suas informações, até porque ele está trabalhando num processo judicial que necessita sigilo. Aonde eu quero chegar? Da mesma forma que você ter o conhecimento técnico é fundamental, imprescindível, né? Não adianta assumir uma perícia se não tiver domínio daquilo que eu vou investigar. Eu posso ser um brilhante perito, um brilhante conhecedor da área trabalhista, mas o processo em si vai requerer que eu faça, por exemplo, análises do aspecto da fazenda pública, que são coisas distintas. Então, cada área tem as suas particularidades. Então, o perito tem que ter a humildade de saber que ele não detém todo o conhecimento. Mas, enfim, vamos supor que ele detém o conhecimento naquela área, um excelente técnico, né?
os maiores processos, o maior volume de quantidade de processo lá no conselho, no comitê de ética, em relação ao comportamento de alguns profissionais, não necessariamente perito, auditor, o contador, enfim, na relação com as partes envolvidas. Então, assim, todo cuidado do mundo, porque da mesma forma em que a sua parte técnica, né, que as normas profissionais, as normas técnicas, perdão, são fundamentais, ele deve observar também as normas profissionais. O que são normas profissionais? São normas de conduta ética, então não tem nada a ver com a parte operacional. Eu não estou querendo saber na parte profissional se o perito sabe elaborar um laudo, se ele sabe coletar provas, se ele faz um bom planejamento, enfim. Nada disso. A parte profissional é a integridade, a responsabilidade, a ética do perito. E aí envolve questões comportamentais, sigilo, né? A parte de condução, por exemplo, dos interrogatórios, ele não pode ser agressivo, ele não pode coagir ninguém para obter informação. Então, tudo isso são questões profissionais. Comparecer à audiência no horário marcado, sem atrasar, como se portar na audiência. Então, tão importante quanto a questão técnica é a questão profissional. Então, normas profissionais são normas ligadas ao comportamento do perito na perícia. Normas técnicas, aí já é outro lado. Eu vou analisar o quê? Vou analisar a capacidade técnica do período na sua condução profissional. De novo, como ele solicita as informações, os termos de diligência, como ele elabora a sua proposta de honorários, o seu planejamento muito... Olha só, o juiz é que vai deferir se a proposta de honorários do perito é compatível ou não. E como é que o juiz vai, na verdade, deferir ou não os honorários? De acordo com o planejamento. Se você não planeja a perícia, informando ao juiz tudo aquilo que vai acontecer ou que está projetando, como é que ele vai dizer o seguinte? Como é que eu vou autorizar, por exemplo, deferir honorários de 30 mil reais se o seu planejamento não está especificando o que você vai fazer? Como você está definindo por etapas? Então, assim, você precisa provar para o magistrado que aqueles honorários que você vai cobrar são compatíveis com a complexidade e a dificuldade do seu trabalho. Então, isso tem a ver com a questão técnica. Tá? Cuidado, não vá decorar conceitos. Analisem, na verdade, a parte teórica, mas entendendo como isso pode refletir na vida prática. Então, se, por exemplo, cair na prova, um perito chegou na audiência embriagado, é uma infração aqui, norma técnica? Nenhuma. Norma profissional de conduta. Então, é preciso saber que existem normas profissionais, normas técnicas, mas os dois, se completam, tá? Então, vamos ficar atentos a isso aí, é importante. Etapas fundamentais, né? Da perícia. Então, aquilo que eu falei, você é nomeado, você vai analisar o processo. Né? Essa primeira análise é fundamental porque, logo de cara, você vai definir se vai assumir a perícia ou não. Então, tem um impedimento legal. Uma das partes do processo é minha irmã. Então, eu não vou assumir, eu sou impedido legalmente, porque uma pessoa da família próxima faz parte do processo. E eu não posso ser o perito porque a imagem de imparcialidade pode ser destruída. Por quê? Porque eu vou estar elaborando um laudo ou uma pessoa da família próxima faz parte do processo. Então, você precisa inicialmente verificar esses impedimentos de suspeição. E aí entra uma situação também importante. Eu posso ter total liberdade, né? Não existe nenhum impedimento ou suspeição em relação ao processo. Aí vem outra coisa tão importante quanto: eu tenho condições técnicas, capacidade técnica, melhor dizendo, para assumir a perícia, aquilo que eu falei há pouco tempo. Eu posso ser um excelente conhecedor da norma tributária, mas o processo em questão visa uma fusão de empresas, e aí tem questões exclusivas em relação a essa parte de consolidação. Eu vou assumir só porque eu tenho conhecimento na parte tributária, é um risco muito grande. Por quê? Porque você não vai para a audiência, né, dizer que o seu estagiário
ou sua equipe do seu escritório não tenha conhecimento, não importa, é você que vai estar lá. É a pessoa física do perito que vai estar no processo e ele que vai ser julgado. Então, verificar questões de conhecimento técnico. Ronaldo, eu não tenho impedimento legal, eu tenho conhecimento na área profundamente. Tem outra coisa que pode limitar? Tem. O seu escritório tem estrutura para suportar esse processo? É um processo da área trabalhista que você domina, beleza. Aí você vai responder questões trabalhistas de uma empresa que está com inconsistências tributárias, né, e trabalhistas também, e a empresa tem 3.000 funcionários. O seu escritório tem tamanho para isso? Então, a questão também da estrutura física. Eu tenho equipe técnica especializada, então você tem que fazer uma análise geral. Por quê? Porque depois que você assume a perícia, aí já fica complicado. Não é demérito nenhum para o perito dizer o seguinte: eu vou me excusar, eu não vou aceitar a proposta, tendo em vista que esse processo não é complexo, mas é muito trabalhoso. Eu não tenho equipe de profissionais suficientes para realizar essa perícia. Então, tem que observar isso. Às vezes, o processo não é tão complexo, mas ele é extenso, tem muitas páginas, tem muitas pessoas envolvidas. E às vezes pode acontecer o contrário. O processo não ser tão volumoso, mas de uma complexidade extrema. Então, são casos que você precisa analisar. A segunda etapa, fundamental. Aí, a partir daí, você percebe que vai começar a perícia. Pessoal, só um minutinho para o meu mingau, momento chave da aula. Essa coisinha besta, né, para hidratar aqui, tá osso, viu? Bom, eu aceitei a perícia. Próxima etapa. Vamos montar um procedimento fundamental em todo trabalho, que é o planejamento. Planejamento, pessoal, é uma etapa fundamental porque ela vai resguardar o seu trabalho durante toda a perícia. Então, por isso que eu digo nas aulas a importância da experiência do profissional no que tange a rotinas. Por quê? Porque você pode achar que o juiz vai interpretar algo, mas se não constar no processo, você pode se dar mal. Então, o planejamento, você vai definir uma série de coisas. Primeiramente, você vai definir a estrutura, o corpo do seu trabalho. Por exemplo, eu vou definir o planejamento por fases. Então, vamos supor que você definiu o trabalho da perícia em 4 fases. E você sabe que vai ter um prazo para entregar o laudo. Então, você vai definir essas fases obedecendo um cronograma, que ao final você possa entregar o seu laudo, devolver o processo, no prazo, obviamente, que foi estipulado. Essas fases, vocês deverão observar o seguinte: colocar todas as rotinas que você vai, obviamente, executar na perícia. Porque, como nós sabemos, a questão da hora cobrada, dos honorários cobrados, tem relação com a hora técnica, né? E cada rotina que você colocar no seu planejamento, você vai colocar o quantitativo de horas que vai projetar para aquela ação. Então, por exemplo, você vai analisar livros contábeis. Então, você vai colocar leitura de livros contábeis e ao lado o quantitativo de horas para executar essa atribuição. E vai multiplicar pela hora técnica, que pode ser via sindicato, federação e tudo mais, que hoje está praticamente em torno de R$ 400, 380 e alguma coisa. O valor exato não sei no momento. Não lembro de cabeça, na verdade. Então, mas é 389,7, por aí. Uma hora técnica, né? Obviamente, são isso para os processos maiores, porque os processos menores, os valores já vêm de acordo com a causa. Então, se o processo, a causa, o autor está pedindo danos morais e o valor da causa é R$ 4.000, então não faz sentido fazer uma projeção com horas técnicas. Você vai fazer de acordo com a complexidade do processo, né? Mas, enfim. Então, você vai definir uma série de coisas que podem acontecer e que, se você não for experiente, vai se dar mal, né? Foi definido os honorários, beleza. Colocar na proposta de honorários adiantamentos, porque o juiz vai interpretar o seguinte: se você não pede nenhum adiantamento, você vai começar a trabalhar com seus recursos próprios. Se não tiver recurso,
deve viajar para uma filial e tudo mais. Possíveis reajustes, né? Vamos ver daqui a pouco a questão de quesitos suplementares. Colocar na proposta de honorários que essa proposta é baseada nos quesitos que constam agora no processo. Porque pode acontecer que durante as diligências possam ser acrescidos novos quesitos. E se você não colocou no planejamento que aqueles honorários tal somente para aqueles quesitos, o juiz pode entender o seguinte, que os novos quesitos já fazem parte daquela proposta inicial. Então, colocar na observação, caso surjam novos quesitos, haverá um realinhamento dos honorários. Então, o planejamento é fundamental para que você tenha resguardo, né? Para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo, seja profissional, seja financeiro. Então, é a hora de você expor detalhadamente tudo que você vai fazer, né? Então, se você quer convencer o juiz que os seus honorários, apesar de elevados, são fundamentais, você precisa descrever todas as rotinas e todas as precauções possíveis, né? Já falamos aqui, né, a lógica de como vai ser, o que é interessante colocar no planejamento. Aí vem os quesitos suplementares, que eu falei há pouco. Bom, porque uma coisa, nós não trabalhamos com exatidão sim, das questões, das respostas, mas o processo pode ter nuances que modifica a todo momento. Então vamos supor que lá no processo original tenham 10 quesitos que foram formulados e você começa a trabalhar para responder esses quesitos. Só que a sua resposta, né, ou alguma prova, alguma denúncia, enfim, que foi acrescentada ao processo, isso gerou mais dúvidas ao juiz ou às partes. Então, isso pode haver o quê? A formulação de novos quesitos. Então, nesse caso, obviamente, se for adicionados novos quesitos, cabe ao perito solicitar um realinhamento dos honorários, porque são quesitos adicionais, suplementares, né? Mas todo cuidado, por quê? Aí vai entrar aquilo que eu falei no início da aula. O perito ele pode, por inexperiência ou por ganância, responder a todos os quesitos que forem incluídos a mais. Ronaldo, se tem alguma coisa errada, vamos com calma. Não, inicialmente não. Se forem adicionados novos quesitos, né, os quesitos suplementares, que teoricamente são incluídos para ajudar a solucionar o processo, beleza. Mas tem advogados, né, e peritos assistentes que tentam criar mecanismos para distanciar o curso, o foco da investigação. Tá? E colocam um monte de quesitos suplementares que é para justamente o perito perder mais tempo na sua investigação e muitas vezes buscar um distanciamento. Se ele não fugir do limite da matéria, menos mal. Foi incluído novos quesitos, é porque tem relevância. Mas se o perito entender que tem lá um quesito, ou mais de um quesito, que não tem a ver com a matéria, mas como foi colocado ali, ele vai responder. Aí ele vai incorrer naquele erro do começo da aula, né? Limitação da matéria. Então, todo cuidado com relação aos quesitos suplementares. São oficiais, não tem nenhum probleminha, desde que eles não sejam colocados ali para dificultar a questão do trabalho do perito. E ele, obviamente, acabar se distanciando da sua investigação e produzindo um laudo que muitas vezes foge do foco. Ronaldo, e nesses casos, quando são incluídos quesitos que não tenham nada a ver com o processo, aí nós chamamos de quesitos impertinentes. Quesito impertinente, como já falei, é uma estratégia criada para dificultar o trabalho do perito. Então, vamos supor, eu faço parte do processo e os meus advogados decretaram, Ronaldo, você vai perder a causa, né? Você vai perder a causa, infelizmente. Mas mesmo sabendo que ele vai perder a causa, os advogados, os peritos assistentes, contadores, eles vão criar mecanismos para tentar adiar ao máximo a decisão do juiz.
Porque isso pode levar ao quê? A prescrição, o juiz se aposenta, ou morre, ou é transferido de comarca, entra um novo juiz, e isso vai ganhando tempo. Quando você ganha tempo, você pode criar novos fatos que venham a modificar a investigação. Então, fica atento aos quesitos impertinentes. Eles foram colocados ali para distanciar a investigação. Ronaldo, eu sou perito. Foi colocado quesitos impertinentes. Eu posso indeferir os quesitos? Não. Quem vai indeferir é o juiz, né? Você vai argumentar com o juiz que os quesitos que foram adicionados ali não tem nada a ver com o processo. Ou o próprio juiz pode entender isso já indeferido de forma direta. Tá? Então, quando houver a inclusão de quesitos que ultrapasse o limite do processo, compete ao perito, caso o juiz não identifique isso, pedir ao juiz que declare impertinente, porque isso vai fazer com que a investigação tome um novo rumo. Né? Realinhamento dos quesitos. Bom, isso é algo importante, né? Como o perito que foi nomeado, o perito oficial, ele tem a capacidade, aliás, ele vai ter interferência na sentença do juiz, logicamente que o juiz vai querer esse perito que, além do laudo seja produzido com qualidade, que ele esclareça, né? Tecnicamente, quesitos que foram formulados para dificultar a interpretação. Então, o perito ele pode fazer um realinhamento dos quesitos para que o juiz entenda qual foi a pergunta, porque também é uma outra forma encontrada para ludibriar o magistrado. Ou com quesito impertinente, que nós já falamos anteriormente, ou com quesito que tem a ver com o processo, mas a sua linguagem é tão complexa que o juiz não consegue sequer interpretar a pergunta. Então, cabe ao perito fazer um realinhamento desse quesito para que aquela informação seja clara. Né? Na hora que ele for produzir o laudo, ele vai transcrever os quesitos e lá ele pode fazer um realinhamento daquele quesito que julgue que seja de uma complexidade muito grande na sua formulação. Detalhe, como vai haver um realinhamento do quesito, todo cuidado com relação a isso aí. É fundamental, é importante, é pertinente que o perito faça isso, realinhe uma questão, um quesito complexo, mas cuidado, ele não pode mudar o sentido da pergunta, né? Porque aí ele vai estar, obviamente, alterando o teor do quesito. Então ele pode fazer o realinhamento, desde que não haja uma modificação da estrutura daquela pergunta, porque aí as partes prejudicadas, né, poderão questionar isso. Momento do mingau, parte 2, café com leite, né? Pelo amor de God, viu? Péssimo. Parece um poli tão gelado, meu Deus. Pessoal, impedimentos, né? Os impedimentos, basicamente, estão relacionados com situações ou pessoas aonde o perito tenha participação. Então, o perito está impedido de trabalhar, né? Quando tiver relacionamento consanguíneo, né? Tem lá nos slides, depois olhe, né? Linha reta, primeiro, segundo grau, colateral. Ou seja, parentes próximos no processo, né? Relação financeira ou emocional com uma das partes, né? Foi namorada, é noiva ou tem sociedade. Quando ele tiver sido parte integrante do processo originariamente, ou alguém da família. Então são os casos de impedimentos, né? Então na prova nós não vamos entrar assim, num aspecto muito complexo em relação a isso, mas é perfeitamente perceptível essa questão do impedimento. E além da questão da matéria, se ele não for detentor do conhecimento, né, ele está impedido de assumir a perícia. Mas obviamente que isso aí, se eu sou um profissional e tenho ética e observo as normas profissionais, eu não vou precisar esperar que o juiz declare impedido. Eu, se não tenho conhecimento, condições, na matéria de Reginaldo, curso,
Aí, Reginaldo comeu um pré-A, né? Está com infecção, não vai poder ministrar. Aí, Ivanaldo, você poderia ministrar uma aula de revisão, de cursos, enfim, planejamento tributário? Eu já até lecionei as disciplinas, mas é diferente, eu não sei o que o professor Reginaldo abordou, a forma que ele abordou. Então, assim, eu não vou entrar nessa roubada. Então, eu, obviamente, que vou me excusar, né, desse contexto, né? Mas, assim, tem profissionais que enfrentam e muitas vezes confiam na sua equipe, né, de auxiliares. Detalhe, na perícia, é você, perito, que vai estar lá representando, não é seus funcionários do escritório. Então, muito cuidado com relação a isso. Bom, o laudo pericial é o documento que traz à luz o motivo pelo qual ele foi, na verdade, nomeado. Então, basicamente, o que o perito deverá fazer ao ser nomeado? Produzir um laudo pericial, desde que observe aquelas condições iniciais, né? Tenha provas, um laudo sem provas, ele não vai ter nenhuma robustez, né? Suporte, e vai ser questionado, obviamente, pelo juiz ou pelas partes. Bom, nós falamos nas aulas que um laudo pericial ele não obedece uma obrigatoriedade, mas alguns aspectos devem ser observados, né, na sua estrutura, que vai ser importante, cuidado, vai ser importante para a segunda unidade, onde nós vamos trabalhar na prática com o processo. Então, todos os documentos que vocês produzirem, todos os termos de diligência, né, as petições, né, os despachos, enfim, e aí documentos produzidos pelo perito, vocês deverão observar esses dados. Mas o laudo em si, que é o documento final, que vai constar? Bom, basicamente, inicial, os dados do processo, os dados cadastrais. Nome do processo, nome do juiz, a comarca, parte autora, parte réu, e o tipo de processo. Danos morais, materiais, questão trabalhista, fazenda pública, falência, enfim. Né? O corpo do processo, enfim, o título do processo, né, da ação. Vamos lá, aí vamos partir agora para a parte textual. Ronaldo, já posso começar a opinar? Não. A primeira informação após os dados cadastrais é a síntese. A síntese é uma forma de facilitar o entendimento do juiz. O que é a síntese, Ronaldo? Vocês vão fazer, na verdade, um resumo do processo para que o juiz lembre desse processo ao receber novamente. Porque se o processo ficou parado enquanto a perícia contábil estava agindo, esse processo pode voltar muito tempo depois. E aí compete ao perito, antes de opinar, fazer uma síntese do processo para que o juiz lembre do que se tratava, para evitar que ele leia o processo novamente, né? Após a síntese, né, colocar a metodologia. Qual foi a metodologia utilizada na confecção desse laudo pericial, né? E os documentos comprobatórios. Então, isso aí é fundamental. Na sequência, as diligências realizadas. O que você fez para conseguir as provas, né? Você solicitou documentos da empresa A, banco, enfim. Tudo que você, na verdade, agiu para conseguir as provas. Após as diligências, você vai começar a incluir os quesitos. Você vai transcrever os quesitos que foram produzidos. Aí pela ordem, né? Inicialmente os quesitos elaborados pelo juiz, e depois a parte autora e a parte réu, né? E obviamente as respostas, né? Não vai fazer igual um aluno que eu pedi para ele fazer um resumo, elaborar questões, ele elaborou as questões e não respondeu, porque eu não pedi as respostas. Mas a questão, o erro foi meu, né? Então, transcrever os quesitos com as suas respostas, né? E, no final, a assinatura e o registro profissional para comprovar que ele, como contador, né, só pode realizar perícia
contadores devidamente registrados no Conselho e com aquelas atribuições que nós falamos inicialmente. E claro, né, tão importante quanto o laudo é anexar os documentos comprobatórios. Cada quesito você vai ter que ter documentos comprobatórios que embasaram as suas fundamentações. Lembrando que você vai ter opinião, considerações finais. Então, basicamente é isso aí. Então, o laudo pericial, ele é a proposta para que veio o perito. Ele foi, na verdade, nomeado para fazer isso. Só que antes de fazer o laudo, tem aquelas recomendações, todo aquele planejamento que no regramento do dia a dia não é tão simples assim. Então, esses aspectos são bem importantes. Ronaldo, as técnicas utilizadas para nós finalizarmos aqui a nossa revisão. Existem várias técnicas e cada área trabalha com as particularidades. Na contabilidade, por ser uma ciência que produz muitos relatórios, muitos documentos, a técnica mais utilizada é o exame. Então, o que é o exame? É você analisar documentos, relatórios, planilhas, demonstrações contábeis, enfim, contratos, extratos bancários, contrato social. Se formos parar aqui para falar de documentos, ficaremos até de madrugada. Então, o exame, pela característica da contabilidade, é a técnica mais utilizada. Então, não se iluda. Ao assumir uma perícia contábil, você vai ter, em sua maioria, né, o exame como elemento técnico fundamental. Ronaldo, mas o exame por si só responde tudo? Não. Vou dar só um exemplo aqui. Vamos supor que o quesito queira o seu perito informar qual o saldo dos ativos imobilizados da empresa. Né? Beleza. Vocês viram desde o primeiro período as características de um ativo imobilizado. Né? Vou repetir aqui, né? Vamos supor que lá no balanço patrimonial tenha 5 veículos registrados no nome da empresa e tudo mais. Teoricamente, seriam ativos imobilizados, né? Beleza. Só que você não pode se contentar com a informação, é isso que eu digo, a perícia, aquela história, né? Meticuloso exame do campo pré-fixado. Se aprofundar cada vez mais, nunca se contentar com a primeira resposta. Então, se o balanço patrimonial consta aqueles veículos, né, é um documento oficial, mas eu não posso simplesmente me basear nesses documentos porque a pergunta foi clara. Queira o senhor perito informar qual o saldo do ativo imobilizado. E aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Será que todo o ativo imobilizado que consta no balanço patrimonial é realmente um ativo? E aí eu posso utilizar a segunda técnica, que é a vistoria. E aí eu vou constatar que daqueles 5 veículos da empresa, somente um está em operação. Os outros 4 veículos são sucatas e que por algum motivo não foram dados baixas, né, na contabilidade da empresa. Ou seja, eles continuam lá no balanço patrimonial com o título, né, bonito de ativo imobilizado, mas tecnicamente ele não é ativo por quê? Porque não está trazendo resposta para a empresa. Ele, na verdade, são sucatas, no máximo a maternidade para gatos. Então, você está aliando o exame de um documento que você analisou e verificou a existência daqueles veículos contabilmente, mas você utilizou outra técnica, que é a vistoria, que é a verificação da existência e estado de algo ou coisa. Tá bom? Então, você pode utilizar outra técnica, que é a vistoria. Ronaldo, outra técnica que é muito utilizada na perícia é a indagação. O que é indagação? São os questionamentos que são realizados a pessoas que têm prováveis, né, informações relevantes. E aí você vai fazer aquele interrogatório, né, para colher aquela informação que pode buscar, o que pode ajudar, melhor dizendo, a buscar a coleta de alguma prova motivada por aquela indagação, aquele interrogatório.
detalhe, sempre alerto isso, quando for um interrogatório, que a pessoa for depor, né, cuidado. Cuidado de várias formas. Primeiro, uma das qualidades do perito é saber, por exemplo, se aquela pessoa está mentindo ou omitindo a informação. Aí é experiência, né? Até por gestos que acontecem, né? A pessoa demora para responder, coça a cabeça, enfim, que pode indicar que aquela pessoa está pensando uma resposta para ludibriar aquele perito. Mas enfim, então o primeiro passo é saber se aquela pessoa está realmente falando a verdade. Nunca pressionar, olha lá aquelas qualidades, que é crime, né? Tem naquele último material da gente, que são os riscos e penalidades da perícia, coação, né? É um crime. Coação no curso do processo. Então você não pode pressionar demais aquela pessoa a responder a uma coisa que ela não queira responder. Tá? E, por fim, colher a assinatura do depoente, dizendo que aquela pessoa está autorizando a você publicar na íntegra aquele depoimento. Depois vai alegar, não falei aquilo não, cadê? Eu não autorizei? Não. Então, ficar atento em relação a isso. Então, indagação é outra técnica bem importante. Temos a certificação. Tem um contrato, né, onde uma determinada pessoa está abrindo mão dos seus bens, né? Questão aí de Gugu, a morte de Gugu, por exemplo, bens, né? Disputa enorme dos herdeiros e tudo mais. E aí vão surgir inúmeros documentos. Fulaninho abriu mão dos bens e tal. Não é só o documento em si. Aí vai entrar uma outra regrinha, outra técnica chamada certificação. Então a certificação nada mais é do que certificar a autenticidade de um documento. Então você pode, por exemplo, de uma lapada só, examinar um documento, verificar se aquele documento é original, já é a certificação, e vistoriar, verificar em loco a existência daquela informação que consta no documento, já é a vistoria. Então, são técnicas de diversas fontes, né, enfim, que o perito vai ter que conviver na sua investigação e que ele precisa dominar isso aí. Então, uma das qualidades que eu sempre observo é o seguinte: quando você tem experiência já de várias perícias e você sabe que o laudo pericial tem que ser entregue no prazo, um dos maiores dilemas do perito é o seguinte: conciliar um laudo pericial de qualidade com o cumprimento do prazo, a tempestividade. Como é que vai se dar isso, Ronaldo? A experiência vai fazer com que você, como perito, escolha os documentos, somente os documentos necessários para responder as perguntas, os quesitos. Se você não tem muita experiência, o que vai acontecer? Você, por precaução, vai pedir toda a documentação da empresa, vai se entulhar de documentos e não vai conseguir responder. Então, a lógica é que você tenha o domínio do assunto e já tenha em mente o que você vai pedir de documentação. E aí tem aquela questão das precauções, né? E você sempre pedir que a empresa diga que aqueles documentos são verdadeiros, os únicos existentes, porque você joga a responsabilidade para a empresa. Porque a empresa pode mandar para você uma documentação falsa ou incompleta. Então, se resguarde, peça a documentação que seja necessário e que a empresa faça uma cartinha dizendo que aqueles documentos são completos e os únicos existentes e são originais. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Nossa prova está muito simples. Estamos vivendo aí um momento de aprendizado, onde todos os setores estão se reinventando. Eu sei que não é a melhor estratégia, né? Estou sentindo realmente muita falta de vocês. Uma coisa que eu adoro é lecionar, e lecionar sem ter vocês por perto, compartilhando, obviamente que frustra bastante, mas é algo por uma causa bem maior. Eu não quero ter ninguém doente, enfim, internado, a nossa saúde em primeiro lugar. Então, esse vídeo, basicamente, foi para dar uma pincelada naqueles assuntos já comentando em sala de aula, né?
Não fiquem restritos a somente esse vídeo, busquem aquelas aulas que aqueles slides das aulas anteriores, os exercícios que nós fizemos e postamos com gabarito, né? Já reforçando o chat com as turmas, né? Eu vou verificar se o áudio vai estar com condições legais, porque hoje no início da noite estava insuportável, né? Travando direto, mas segundo o próprio Maxwell, a TI já turbinou aí a plataforma e já está melhor a questão do realinhamento. Então, obedecendo o calendário, quarta-feira pela manhã às 10 horas, pessoal do matutino, 19 horas o sétimo noturno A e às 20 horas o sétimo noturno B. Tá? Pessoal, assim, o que foi possível nós fazermos, não entendo. O contexto é muito complicado, todo mundo, eu vejo postagem de todo mundo aí nas redes sociais, pessoal que é focado em atividade física, se virando, fazendo em casa, improvisando, mas não perder a qualidade, né? Então, assim, esse vídeo é mais uma ferramenta e tem um lado positivo, que é uma forma de nós estimularmos também os docentes a produzir outros materiais. E me inclui, inclusive, isso aí. Achei bem interessante esse aspecto, mas logicamente que sem vocês em sala de aula, assim, fica uma situação bem atípica, né? Deixar claro que as provas estarão no AVA. Algumas pessoas perguntando em relação ao tempo, né? Vocês terão uma semana para fazer as provas. Então, assim, algumas pessoas preocupadas em se o AVA vai dar um overbook, se vai cair. Então, eu sugiro que vocês, antes de abrir a prova, que na verdade vocês testem a ferramenta. Abra vídeos, né, arquivos, veja se não está tendo nenhum atraso, alguma travando, e faça a prova num horário tranquilo, que tenha menos movimento. Mas eu acredito que até as provas, esse movimento vai ficar melhor, por quê? Porque nesse período agora, até quarta-feira, muitos professores, e toda instituição, né, estão postando vídeos, chats, questionários pesados. Então, assim, está sobrecarregando o AVA. Mas no período de prova, nós não vamos ter nenhuma atividade, somente as provas. Então, as provas ficarão abertas para vocês durante toda a semana. Quando vocês começarem a fazer, obviamente vai ter o cronômetro que vai marcar o tempo. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as considerações. Anotem as dúvidas aí. E lá no chat nós vamos tentar dar a última pincelada. Mas não se preocupe, a prova está muito tranquila, curta. De tudo que nós trabalhamos, não tem nada fora do contexto. Só peço para que vocês tenham assim, um pouquinho de cuidado para não ficar preso somente aos conceitos. Porque pode acontecer, porque assim, como é prova online, são questões diferentes, embaralhadas, enfim. Pode acontecer de você pegar uma prova aonde, ao invés de uma pergunta direta, seja um contexto. E aí você vai ter que interpretar, né? Então, ficar atento a isso aí. Boa noite para todos aí. Descanse bastante. Nada de sair para namorar, para pipar, né? Forró, jogar bola, academia, nada disso. Vamos ficar esse tempo aí em casa. Eu, aqui nessa quarentena, acabei a feira em menos de 30 minutos. Estou tomando café gelado, mas é por algo bem maior, bem melhor. Então, em breve nos encontraremos e vamos virar essa página aí, tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima.